Existe um ditado popular que diz: se você não aprende algo pelo amor, você inevitavelmente vai aprender por meio da dor. No meu caso, foi pela dor de viver uma vida extremamente exaustiva emocionalmente que eu comecei a estudar e a inserir os conceitos da comunicação não violenta no meu dia a dia. E acredite, depois do que eu vou te contar hoje, você também vai querer saber mais sobre essa técnica, que na verdade é um estilo de vida. Oi, meu povo, sejam muito bem-vindos de volta a esse canal. Eu sou Janaína Ferreira, uma comunicadora apaixonada por CNV, que é comunicação não violenta. Se você caiu agora de paraquedas nesse vídeo, chegou agora nesse canal, se inscreve. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal. Por favor, sua presença, sua audiência vai me ajudar muito. E clica aqui no joinha para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa mandar para mais e mais pessoas. Não vai demorar 5 segundos e você vai estar me ajudando muito. Então vamos embora para o conteúdo de hoje. Bem, minha gente, quando eu falo de comunicação, eu não estou somente falando do falar por si próprio, mas também do ouvir, desenvolver essa escuta ativa. Na minha história, eu sempre fui uma criança muito falante, eu sempre fui uma criança que gostava de me comunicar, de fazer amizades, enfim, de colocar a minha opinião para jogo, mas eu fui educada num ambiente onde pai e mãe eram aqueles que mandavam e a gente obedecia. E eu acredito que essa é a realidade da maioria dos lares brasileiros ainda hoje. A nossa educação familiar, educação de base, ela ainda é muito pautada na comunicação violenta. E por mais que eu não sofresse agressões físicas, a agressão verbal, a violência verbal, ela também esteve presente no meu lar e eu também vivenciei isso. Então, todo esse estilo de comunicação, digamos assim, que eu presenciei no exemplo dado pelos meus pais, pelos cuidadores, pelos professores, por todas as pessoas com quem eu convivia, eu fui registrando na minha memória, no meu subconsciente, e isso pautou a pessoa que eu me tornei quando adulta. Na adolescência, eu lembro que na escola eu fazia parte de um grupo que era o grupo popular da escola, mas eu era parte desse grupo porque eu tinha amizades específicas ali. Eu não era a que estava de frente, eu não era a que mais me destacava. Eu passei a me tornar mais introspectiva e com autoestima mais baixa, porque em casa eu não recebia o reforço positivo que toda criança precisa receber, que todo adolescente precisa receber, para formar a sua personalidade, para formar a sua autoestima, sua motivação, enfim. Essa parte eu penei porque eu não tive. Foi uma parte que realmente faltou na minha infância, mas que eu tive que resgatar por mim própria na adolescência e na fase adulta principalmente. Por mais que eu sempre fosse uma pessoa questionadora, que sempre queria falar e colocar minha opinião, né, no jogo, para as pessoas, enfim, me fazer valer a minha opinião, eu não sabia me fazer ouvir, porque a forma que eu fui educada era por meio de uma comunicação violenta, então era de forma impositiva, era muitas vezes de forma autoritária, e a gente não percebe que nós estamos sendo autoritários, que nós estamos falando de forma impositiva, porque, mais uma vez, não fomos ensinados a ter esse olhar mais crítico sobre nós mesmos, como está sendo essa comunicação que a gente está tendo internamente. Hoje eu falo que a comunicação, para mim, ela é dividida em duas fases, a comunicação interna e a comunicação externa. A comunicação interna é como eu me relaciono comigo mesma, como é que eu falo comigo mesma, que pensamentos estão passando na minha cabeça, que tipo de diálogo interno eu tenho comigo, se é um diálogo que me eleva ou um diálogo que me põe para baixo. E a comunicação externa é aquela que eu tenho com os meus pares, os meus relacionamentos no trabalho, em casa, com amizades. Então, essa comunicação interna, ela vai ditar a forma como eu me relaciono com o externo. E pode parecer confuso ou estranho, mas presta atenção na tua vida. Quando você está com o emocional abalado, quando você está com muitas questões emocionais para se resolver, você não vai conseguir se expressar da forma mais clara, objetiva e assertiva. Você sempre vai estar naquele lugar ou da passividade ou da agressividade, ou no meio termo, na passiva agressividade. E não é esse lugar que eu queria estar, e não é esse lugar que eu desejo para você, que você esteja, se essa for a sua situação.
eu me percebi num lugar de passivo-agressividade. Aquela pessoa que tinha opinião, aquela pessoa que queria falar, mas que tinha muito medo. Medo das autoridades, e autoridades eu falo aqui do chefe, medo do médico, medo dos meus pais, porque sim, eu fui criada nesse ambiente do medo, e o medo, minha gente, é diferente de respeito. Quando você tem medo, você pode inclusive fazer coisas absurdas que você nunca imaginou no intuito de se proteger. Quando você tem respeito, você sabe colocar os próprios limites e sabe respeitar os limites da outra pessoa também. Então chegou um momento que eu estava tão sufocada dentro das minhas próprias emoções, dos meus traumas, bloqueios, querendo colocar a minha voz para jogo, querendo me validar enquanto pessoa, nos grupos que eu participava, enfim, e eu não conseguia fazer valer a minha autoridade, a minha credibilidade, eu não conseguia. Eu sempre ficava na posição da boazinha, a boazinha que faz tudo para agradar os outros, ou eu pulava de uma vez para posição da raivosa, daquela que critica, daquela que joga suas insatisfações na cara do outro, que culpa, que julga o outro. Isso, minha gente, são reações, digamos assim, naturalizadas. Não são normais, mas são naturalizadas na nossa sociedade. A gente ainda precisa evoluir muito na nossa habilidade de se comunicar socialmente falando. Porque enquanto a gente não perceber que é por meio dessa autoavaliação, desse autoconhecimento e autodesenvolvimento que a minha comunicação interna vai ser desenvolvida, eu não vou ter consciência de que a minha comunicação externa está afetando os outros. Eu sempre vou achar que, eu falo tudo que eu penso e eu sou aqui a pessoa mais descolada porque eu falo tudo que eu penso e as pessoas têm que aceitar mesmo o que eu tô falando. Não, não é por esse viés, não é por esse lado. Não é que você não tenha que falar, mas não necessariamente você tem que falar tudo o que vem à sua cabeça, porque com certeza absoluta, em algum momento, você vai ultrapassar o limite do respeito e vai estar agredindo a outra pessoa verbalmente, não xingando, mas sendo violento. E aqui cabe até um vídeo falando sobre isso. Podem me cobrar que eu vou fazer mais vídeos sobre isso, mas chegou esse momento na minha vida que eu estava insuportável, que eu não conseguia mais lidar comigo mesma. Então foi nesse momento, nesse momento de dor, e aí por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre isso, porque foi exatamente na dor que eu resolvi mudar e resolvi procurar olhar para dentro, buscar autoconhecimento, buscar autocura, buscar autodesenvolvimento, me entender enquanto pessoa, entender o que era meu, o que era do meu pai, da minha mãe, das pessoas que conviveram comigo, enfim, ter esse processo de libertação mesmo, de crenças, de padrões, de pensamentos e de autolinguagem, porque só assim eu conseguiria dar passos concretos na minha evolução enquanto pessoa, na sociedade de forma geral. E foi nesse processo, minha gente, que a CNV entrou na minha vida. Foi nesse momento que a comunicação assertiva e a CNV, a comunicação não violenta, entrou na minha vida. Eu simplesmente me apaixonei, porque de fato traduz muito do que eu entendia, do que eu queria para a minha vida e do que eu queria para os outros, mas que eu não estava sabendo colocar em prática. Eu não estava conseguindo executar na minha vida. E eu passei a estudar com mais afinco, eu passei a querer praticar e hoje eu pratico, eu falo sobre isso, eu ensino sobre isso e as minhas relações, tanto profissionais quanto pessoais, mudaram da água para o vinho. Janaína, então quer dizer que você não tem mais problemas com as pessoas? Não, literalmente não. Significa que hoje eu tenho muito mais consciência sobre a minha responsabilidade na minha parte do diálogo. Tudo que eu falo, eu preciso ter muita clareza e muita certeza. E a forma como eu falo, eu tenho que ser muito assertiva, objetiva e respeitosa. Hoje eu sou muito mais responsável sobre o que eu falo. Eu penso antes de falar, eu olho se eu estou emocionalmente ali agitada para poder falar ou não. Sempre vai acontecer isso? Não. Em algum momento eu posso perder o controle, sim. Em algum momento eu posso perder a cabeça e falar alto, enfim, em ser agressiva verbalmente. Mas esse não é mais o padrão. Isso é a exceção. Tem se tornado cada vez mais a exceção, porque a prática está me levando a ser cada vez mais consciente sobre esse
meu diálogo interno, principalmente, e o meu diálogo externo. Se hoje você está vivendo uma situação parecida com essa minha, pode ter certeza absoluta que tem solução. Há solução para os seus relacionamentos, há solução para você que quer colocar sua voz no mundo, que quer falar, que quer se expressar, que quer ser percebida, validada, respeitada pelos outros, há solução. A CNV é um estilo de vida porque ela tá para transformar a nossa realidade. Então, é para realmente a gente resgatar a nossa coragem, a nossa força, a nossa autenticidade, a nossa autenticidade. E quanto mais fortalecidos emocionalmente estamos, mais autênticos nós somos no nosso falar, no nosso fazer enquanto pessoas nessa sociedade. Então foi essa a minha história. Esse foi o início da trajetória com a comunicação não violenta e assertiva. E eu confesso a vocês que foi a melhor escolha que eu fiz nesses últimos anos, a melhor escolha. Se os meus olhos não tivessem brilhado para a comunicação não violenta e para a comunicação assertiva, com certeza eu ainda estaria naquele modo passivo-agressiva que eu era. E com certeza absoluta, esse modo que me levou a adoecer em algum momento, me levaria a adoecer mais e mais vezes. Até hoje, nesse processo de autoconhecimento, que é um processo contínuo e para a vida inteira, a gente se autoconhece, que a gente muda e vai evoluindo, eu hoje também tenho esse olhar para a minha comunicação, para a forma como eu me expresso no mundo. Eu quero cada vez mais ser assertiva, eu quero cada vez mais ser propositiva, eu quero cada vez mais levar essa mensagem de diálogo pacífico, né, onde a gente consegue resolver conflitos de forma pacífica e onde a gente consegue sim atender as necessidades de grupos diferentes e conviver nas nossas diferenças, apesar das nossas diferenças. Eu acredito que isso é totalmente possível. É por isso que esse canal foi modificado, é por isso que eu trago esses conteúdos para cá. Então, cada vez mais eu vou estar compartilhando com vocês todo o meu conhecimento sobre CNV, compartilhando as minhas experiências, compartilhando dicas, estratégias para que a gente possa evoluir juntos, para que a gente possa ter cada vez mais relacionamentos saudáveis conosco, em primeiro lugar, e depois com os outros. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse vídeo. Se você ficou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo e compartilha com mais pessoas. Um cheiro e até o próximo vídeo.